definições, né, que ele fica falando aí, ó, por exemplo, em relação ao tipo de dados do Python, assinale a alternativa. Ó, que eu acabei de falar para vocês lá no começo. Se ao menos um float aparecer na expressão, o resultado será float, né? Então, sei lá, eu acho que essa daqui, por enquanto, ai meu filho, seria a alternativa A. Não, se ao menos um. Se os números inteiros, se os números do tipo inteiro são representados pelo operador float. Até mas é com ponto, né? O inteiro é 2, ele vai representar como 2.0. Se ao menos uma int aparecer, o resultado será int. Não. Na divisão dois números inteiros, o resultado será inteiro. Como eu falei para vocês, 3 dividido por 2 pode dar um float, 1,5. Na soma, subtração e multiplicação de inteiros, o resultado será float. Nem sempre, né? Não vai ser float. Pode ser inteiro mesmo. Eu acho que essa 1 aqui seria A, que é o que a gente viu lá. Sim, eu Renato. Tá. Se você quer a média de 3 notas, são notas 1, 2 e 3, para aprovar a disciplina, tem que ter média maior ou igual a 6. Para saber se aprovou ou não, você usa a expressão condicional dessa forma, colocou a seguinte, né? Nota 1 mais 2 mais 3, entre parênteses, divide por 3, maior ou igual a 6. Indique qual a afirmação correta. Aí ele fala que está errada, porque deveria ser menor ou igual. No caso, não seria essa, porque ele quer maior ou igual a 6, eles mesmos falaram. E pode ver que ele fica sempre insistindo, né? Está certo, está certo, está certo. Então, provavelmente está certo. Porque a expressão determina se o cálculo pertence ao conjunto formado de 6. Está certa porque a expressão aritmética tem precedência sobre a lógica. Está certo que a lógica tem precedência sobre a aritmética. Não, a gente viu que a aritmética vem primeiro do que depois a lógica. Que a lógica está aqui, ó, maior ou igual a 6. Maior ou igual seria a nossa lógica. Então, a aritmética tem precedência sobre a lógica. Isso aqui foi o que ele perguntou na primeira, uma das primeiras semanas aí. Em praticamente todas as linguagens de programação, as variáveis estão presentes, possibilitando a criação de expressão para realizar cálculos. Ou representar valores, considerando que muitas vezes os valores são conhecidos, considere verdadeiro ou falso. Então, boa prática para nomear variáveis é usar letras do alfabeto para evitar nomes longos. Quando é necessário utilizar palavras compostas, pode-se utilizar o underline, o underscore lá no caso, verdadeiro, para separar as palavras. Aqui quebrou, sem querer. A variável data de nascimento é um bom exemplo de nome de variável compostas por duas palavras. Verdadeiro, você pode até pôr uma maiúscula. Eu falei, coloquei nos slides. Nomes mais curtos e significativos são melhores que nomes longos. Verdadeiro. Esse daqui, ó, seria a falsa primeira, porque se você ficar colocando P como preço, né? Sei lá, M como, não sei, outra coisa, não dá para entender o que você está fazendo no meio do programa. Então, ficaria como FVVV. C, creio eu que é essa. Inclusive, ele até falou sobre a questão de não é só chegar e fazer o programa, a gente tem que pensar também em quem vai fazer a manutenção do programa e etc. Então, a gente tem que fazer como que posso dizer? Fazer uma relação entre estética, funcionalidade, Uhum. legibilidade. Porque eu acho assim, é, se você cria um programa sozinho, beleza, você vai entender, mas se você trabalha numa equipe e outra pessoa pegar o seu sistema, já era. Ele tem que entender o que está fazendo, né? Exato. É. Aí você coloca a variável P. P para você é preço, para mim pode ser, sei lá,
número de prateleira. Sim, verdade. Tipo, não que não vá funcionar, mas vai ficar ilegível praticamente. Não dá para entender, né? O Python linguagem completa, além de tipos básicos, existe biblioteca. Isso aqui é coisa que ele falou mesmo. Os parentes são utilizados como modificadores da precedência em expressões. Isso aqui é verdadeiro, que ele começa com parênteses, né? Que eles falaram lá. Soma e subtração tem precedência? Não, é o contrário. A multiplicação tem precedência. Isso aqui está errado. A precedência prioritária sempre será as operações da esquerda para a direita. Aqui está errado prioritária. Ela vai da esquerda para a direita, mas não vai ser prioritária. Prioritária é os parênteses e aquela ordem lá que ele colocou. Aritmética, depois lógica, depois relacional, né? Operadores de quociente e restos precedem... Não, né? Isso aqui não tem, nem falou disso. Por último, precedência são as operações da direita para... Não, também não. Então essa aqui seria A. Que o parênteses é o que eu vou executar primeiro, que está lá dentro. Assim como na matemática. Na linguagem Python é possível com diversos tipos de dados, números inteiros, reais, lógicos, booleanos, sequência de caracteres, entre outros. Então, x igual a 5, y 3, 2, nome João e nomes nome Maria, Felipe e José. Com relação àquele que quer saber do type, para que usa, né? Então, x igual a 5, type vai ser inteiro, verdadeiro. Y é 3.2, não vai retornar inteiro, é falso. O nome vai retornar string e nomes vai retornar list. É uma lista aqui no caso. Então, VFVV. Eu nem coloquei aí as alternativas. Mas dá para matar. Se cair questões assim, ainda tá tranquilo, né? Mas, não sei. Tem umas que foi meio embaçadinha que ele colocou. Essa, por exemplo, né? Atribuições de valores para uma variável de tipo string em Python é feita com o uso de aspas, podendo ser simples ou duplas. Verdadeiro. O uso de aspas permite a identificação imediata do tipo de string pelo interpretador Python, por exemplo, linguagem Python. Né? Então, se eu colocar entre aspas, seria já string. Agora, isso aqui eu sempre fico em dúvida, né? Sei que as duas estão verdadeiras, né? Agora, essa aqui, eu acho que não sei se justifica. Justifica, né? Acredito que justifica, porque É, como a gente coloca aspas, ele já identifica que é string. é, exato. Então, Não basta responder, tem que continuar, né, cara? Você já acertou que tá verdadeiro, tem que justificar ainda. então, É o isso, famoso justifique sua resposta. Cara, isso é uma bomba, meu. Tem hora que eu fico em cara. dúvida. Eu também. Isso aí é pra testar Eu o ser também humano, tenho né, essa. cara? E aí, o que nós faz, né? Surge biblioteca padrão, aí ele coloca aqui, ó, por exemplo, esse aqui acho que não é. Ó, a biblioteca padrão tem um vasto número de que são organizados em mais de 200 módulos. Isso aqui é verdadeiro. Ele falou lá. Mais de 200, a padrão. Cada módulo contém funções e classes específicas para um domínio de aplicação, e essa organização permite maior produtividade para os desenvolvedores do uso. É verdadeiro também. Só que ter 200 módulos, isso aqui não justifica ter 200. As duas é verdadeira, mas a segunda não está justificando a primeira. Eu acho que esse seria a D de dado, porque você ter tudo isso aqui, né? Produtividade e tal, não vai justificar o ter 200. Poderia ter 300, sei lá. Não? Sim. Eu acho que essa é uma das formas também de identificar quando tem, por exemplo, um valor. Uhum. Porque como que vai justificar o valor? Só se realmente não é explícito ali, né? Por pontos de 200 valores, Sim. 200 módulos. Eu acho que essa seria a D. A segunda não justifica. Existem funções previamente definidas, possui documentação, pode ser acessada por meio de comando, indique qual pode ser. Eu falei aí nos slides, né? Esse JSRF nem vi, esse libc não vi também.
Help Max, né? Para você pedir ajuda, né? Documentação. Dá para você colocar um help. Tanto que ele coloca um help ponto aqui para tentar confundir, para ver se você vai lembrar que é entre parênteses. Função print é importante. Aqui eu nem coloquei nos slides, mas coloquei no exercício para a gente relembrar, né? Que você dá para você colocar esse CEP, que é o separador, né? Então aqui ele quer, ó, que você digite um código com 20 de outubro de 2022. Então eu vou colocar o 20, né? O dia é 20. Então, dia mais o D separado aqui, ó. Ele colocou até uns espaços aqui, tem que ver com isso, né? Ó. Mais mês, mais D, mais ano. Só que aqui, no caso, ele colocou com espaço. E ele colocou também, ó, print dia, mês e ano com separador D, ó. Então ele também separaria o dia, mês e ano. Ficaria o item B, né? Engraçado que aqui eu agora fiquei em dúvida, que a C para mim também estaria certo. Ou não? Não, porque assim tem um mais, né? Tem um Dia mais? mais. Dia mais, ó. Print dia mais. É. Esse mais aqui tá junto. Pode ser isso. Então, ó, e outra coisa, eu falar pra vocês. Pô, tem muita prova que você não vê aspa, não, cara. Você tem que, tipo, aumentar o zoom. É muito fraquinho. É, Isso aí confunde a gente. confunde mesmo. Eu lembro que ele colocou isso aqui, ó. Separador dia, mês e ano com separador D. Né? Ficaria. Sim, eu iria na D também. B de bola, né? Seria essa daí. Bom, a linguagem antecessora utiliza condicionais, principal é o if. Então aqui é o que eu falei para vocês, ó. Ele até coloca aqui, ó, if then, né? E não tem mais o then. Isso aqui tinha ó, then begin. Isso aqui é Pascal. Não usa mais isso aqui. Para mim é mais difícil até, porque pode se confundir entre linguagens. Mas aqui, ó, if condição dois pontos, a indentação, ele colocou, não sei se eu digitei errado, está indentação, no caso aquele espaço, e o bloco de instruções, né? Seria a que a gente colocaria. Inclusive, eu não sei se você lembra, eu acho que essa questão foi da semana 3 ou 4, se eu não me engano. Uhum. E eu até perguntei, né? Porque assim, quando a gente faz o código e coloca essa condição if, quer dizer, if e a condição, automaticamente no PyCharm ele coloca a indentação. Coloca, Aí eu não verdade. sabia, então, aí eu não sabia se eu tinha que dar ênfase também na indentação, porque ela já ia sozinha. Só que aí eu percebi que eles querem que a gente coloque como separados de programa, sabe? Como se a gente tivesse, como se a gente fosse programa, entre aspas. A gente colocasse os espaços. Né? Eu até Isso. entendo o que você está falando aí, que é essa parte aqui, né? Sei lá, deixa eu ver se tá aberto aqui, ó. Eu não sei se vocês vão ver. Aí você coloca o if a igual a 1. Aí você coloca dois pontos, enter. Pronto, já veio a indentação, né? Aí eu colocaria, então, Isso. print, sei lá, teste 1, né? No caso aqui, meu programa daria errado, porque eu não estou colocando nada aqui pro A, né? Ele vai dar algum erro aqui, mas beleza. Já Sim. deu erro. Então, porque eu não coloquei valor pro A, né? E ele tá dando um if lá. Então, tô executando um negócio louco aí, no caso. Mas beleza, ele foi indentação automaticamente. Muito poderosa, principalmente no quesito legibilidade. Basta analisar a necessidade de indentação, um fator de funcionamento nas condições funcionais. Igual a 1.
Não, assim tá dando um erro aqui. Ah, não, eu tô colocando a aspa errada aqui. Sempre coloco uma outra aspa e no fim é essa. Então, imprimir o teste 1. Se eu tirar a indentação, ele dá erro. Se eu tirar o espaço, ele dá erro. Então tem que ter esse negócio aí. Tá, com base no uso dos condicionais, analise a seguir. As estruturas condicionais de Python pode ser apenas uma, duas ou mais vias, porém exigem indentação que garante uma elegibilidade dos programas. Verdadeiro. Acabei de testar. Se eu não colocar esse espaço aí, ele já era. Indentação define um bloco de instruções, eliminando a necessidade de marcadores como chaves, termos begin e end, deixando o código mais limpo e legível. Também é verdadeiro. Agora vem a questão. Eu sei lá se isso aqui está justificando a primeira. O que vocês acham? Olha, Deu bug. Estruturas condicionais, apenas uma ou duas vias. Exigem indentação que garante. Isso é verdade. Né? Sim, mas eu acho que não justifica. Para esses assuntos diferentes, né? Então vamos colocar que as duas são verdadeiras segundo. Tá vendo? É esse tipo de questão que é o mais chatinho, né? Mas beleza. Os métodos de manipulação são recursos indispensáveis para a produtividade. Métodos de condições relacionam tipos de sentenças a seguir. If é o if, else. O if, ou é o if é utilizado em 3 dias ou mais. Isso aqui é questão facinha, né? Termo final para executar quando uma ou mais condições não foram atendidas seria o else. 3. E o 2, termo utilizado antes da condição inicial. Então é 2 é 1, 2. Desculpe. 1, 3, né? Que seria esse 3 aqui. 1, 3. 2, 1 e 3, 2. Alternativa C. Você sabe até o que é e chega nas alternativas dá um jeito de confundir. Tem que tomar cuidado com isso também lá na prova. Python, assim como outras linguagens, utiliza repetição, for, while, não sei lá. Com base em instruções, o comando contínuo, quando inserido dentro do loop for while, faz com que uma nova interação de laço seja forçada. Isso aqui a gente leu agora. A partir daquele ponto, o comando foi inserido. Verdadeiro. Existem situações em que é necessário forçar uma nova interação do laço de repetição dependendo de uma determinada condição, para melhor aderência da programação à solução do problema. Essa justifica. Justifica, né? Verdadeiro, então a segunda justifica a primeira. C. 15. Considere emprega estruturas condicionais e repetições. Então, enquanto verdadeiro, né? É o que está falando aqui. O N1 eval input. Então, eu vou pegar um número aqui, que é aquilo que eu falei para vocês. O número 1 que o usuário digita em string, ele passa para número, que seria o eval. Ou float, né? 1.0 no caso, né? Dependendo do que você digitar aqui. N2 eval número, e aí a operação eval input, operações N barra N1, traços menos soma barra N2, menos subtração barra N3, menos multiplicação 4, e sair barra barra. Então ele coloca, se a operação for 1, o resultado seria a soma de N1 e N2. Se a operação for 2, aqui ele ainda pede a operação que você quer fazer, ó, na operação, no caso, né?
e ainda você poderia sair, né? Se a operação for 4, se 5 eu dou um break, que seria esse tal de sair. Com relação aos de estruturas e repetições, avalie a seguir. O loop será executado até que a opção 5 seja selecionada ou Ctrl C. Verdadeiro, né? Ali, pelo jeito, é. Comando break é para utilizar e informar o programa que nenhuma ação será executada. Não, é para parar o programa. Comando input irá pausar o loop e aguardar que o usuário digite os valores N1, N2 e operação. Verdade. Pausar o loop pausa. Pausa e espera o cara digitar. A instrução while true cria um loop infinito. É infinito, né? Eu acredito que não. Não? Mas até dar o Nesse break? caso, então, é Não? que nesse caso, por mais que ela não, por exemplo, não atenda ou atenda a todos, vai ter um fim. É. No caso, o cara colocaria o 5. Vamos por falso. Mas aí seria a 1 verdadeira. A 2 não é. Tudo que é 2 está fora. Mas é infinito, Rafael. Ué, Porque eu só vou. assim, Ó, a 2 está fora. Só sobrou o resto. Só a instrução while true, ela cria loops infinitos. Só que nesse exemplo que ele citou, não sei, eu seria. tava achando que não seria, porque também tem a questão de ser finito, né, o programa. Você sabe o que eu acho que ele quer dizer? Eu quero dizer o seguinte: se eu digitar isso aqui, ó, vamos dizer, ó, vamos ler o programa aqui. Eu vou digitar um número. Digitei o número 1. Digitei o número 2. Aí ele vai perguntar aqui, ó, o que, que eu quero? 1 para somar, 2 para subtrair, 3 para multiplicar. Eu, sei lá, coloco 3. Ele vai fazer 1 vezes 2, certo? Enquanto verdade. Ou seja, fez 1 vezes 2, o que, que ele vai fazer? Pegou o número 1, pegou o número 2, viu que é a multiplicação que eu quero fazer, ele volta lá para cima. O while true. Aí eu quero agora, ele vai pedir de novo outro número e vai pedir de novo a operação. Então eu coloco 3, 4, Entendi. ponho soma. Até eu digitar 5. Se eu não digitar 5, ele fica eternamente aí. Entendi. Realmente, isso é uma pegadinha. Verdade. Se você parar pra pensar, a sorte que ele colocou aqui uma opção que você não conseguiria chegar, né? Que a 4 seria falso. Mas tá certo você, Ambros. Na minha avaliativa caiu essa pergunta aí. É 1, 3 e 4 mesmo. Tá vendo? A linguagem Python possui recursos para manipular estruturas de dados, entre listas multidimensionais, tal. É possível criar uma lista multidimensional para armazenar uma lista de clientes e seus atributos, como código, nome, data de nascimento, endereço e telefone. Verdadeiro, porque ele aceita vários tipos lá, né, que ele falou. As listas multidimensionais em Python são mutáveis e permitem alteração, exclusão, inclusão e recuperação de seus elementos. São mutáveis, né? Sim. Então, verdadeiro. As tuplas não são. As tuplas que mas não as são, as listas são. Que aqui é lista. E eu acredito que a primeira justifica a segunda. Acho que não vai ter essa opção. Ah, tem? Não, tem. É a segunda justifica a primeira. Sempre assim. Isso. Também acho. Não, mas espera aí. Não pode justificar. Porque ó, ele fala que são mutáveis. Dá para alterar, excluir, incluir e recuperar. Isso não justifica eu colocar data de nascimento, nome. Eu acredito que justifique porque a gente só tem duas opções, listas ou tuplas. Se a gente colocar tuplas e a gente for fazer uma base de dados, não vai ter como alterar depois. Então,
é possível criar uma lista multidimensional para armazenar uma lista de clientes e seus atributos, porque as listas multidimensionais, elas são mutáveis, então eu acredito que justifique. Justifique, né? É. Mas eu posso estar errado. Podemos estar errado. Essas questões que são as piores, eu acho. Exato. Listas multidimensionais são importantes recursos na linguagem, mais complexos com base multidimensionais ou matrizes. Assinale a correta. A declaração correta é I. Tá vendo? Ó? Ele coloca a chave, ele coloca colchete, e aqui ele coloca, ó. Aqui, se você não ficar esperto, isso aqui é parênteses, ó. E não usa parênteses, são 2 colchetes. Então aqui no caso seria D. Aquilo que o Ricardo falou. Tem que dar um zoom lá na prova. Meu. Vai ser embaçado se não ver isso aqui. Eu dei o zoom na tela quando caiu isso aqui pra mim. Falei, meu, você olha, parece tudo igual. O parênteses e o colchetes aqui te deixam em dúvida. Verdade. E por fim, um dos recursos são os vetores e matrizes. É possível criar vetores, listas unidimensionais e matrizes multidimensionais. Com relações aos unidimensionais, as listas unidimensionais são formadas por um ou mais elementos que não podem ser alterados ou excluídos. Falso, porque pode, né? Pode ser criada por uma variável que recebe o conjunto de elementos separados por vírgulas dentro de colchetes. Vírgula dentro de chaves. Isso aqui eu não lembro dele ter falado, hein? São formadas apenas por um elemento. Não, é que é uma dimensão só, não é que é um elemento. No caso, eu acho que unidimensional, ao invés de fazer várias matrizes, você vai fazer uma só aqui, né? Só uma lista. Podem ser criados com def list, não? Que seria a primeira, né? Que a gente cria aquela primeira lista que ele ensinou, né? Separada por vírgula dentro de colchetes. B de bola. Eu acho que eu vou na B também. Ou, peraí. Uma lista pode ser criada por uma variável que recebe um conjunto de elementos. Aqui é chaves. Ó, mudou uma palavra. Isso. Já é um outro tipo de acento. Mudou uma palavra só. Então acho que isso aqui que pega lá na hora, né? Acho que é isso, pessoal. Acho que isso a gente consegue. Só um adendo aqui, a Larissa falou que a da indentação justifica. Da indentação? Eu não vi, desculpe. Consegue voltar lá pra gente ver? Consigo, pô. Por favor. Vamos ver aqui. Da indentação está lá pra cima, né? A indentação, a gente falou que não justificava. Eu também estava achando que... Então ela também justifica primeiro. Ó. B. As estruturas em Python pode ser apenas uma ou duas ou mais vias. Indentação e legibilidade. Define um bloco de instruções eliminando a necessidade de marcação como chaves, deixando mais limpo e legível. Eu iria também na justifica. Agora parando para olhar, né? Assim. Isso. Eu acho que nessas questões, se cair lá, que nós estamos mais... Meu, você saber que é verdadeiro ou falso, a gente sabe. Agora, putz, você ficar vendo se um vai no outro, é meio... Sim. Tem coisa... Mas você acredita que fazendo bastante agora, eu tô começando a entender mais ou menos o que eles querem isso? A lógica, né? A gente vai pegando a manha, né? Exato. Eu acho que é isso, galera. Acho que de lógica, acho que precisamos, né, entrar em programa, nessas coisas. Acho que aí o pessoal vai treinando. Eu creio que vai cair umas questões desse tipo, que ele também não vai poder exigir uma programação tão difícil, porque ele montou programinhas bem basiquinhos aí, né? E rezar pra ele não cair com aquele negócio lá todo bagunçado, igual ele fez na avaliativa, né? Só isso que eu rezo, né? E você consegue voltar rapidinho para mim também, por favor, naquela do dia, mês e ano? Essa aqui. Isso. Porque eu estou aqui com o programa aberto e eu fiz um teste e eu acredito que seja
A B mesmo, viu? B de bola, né? Porque tem um espaço ali no B. Ele coloca não, acento não, aspas, espaço D, aspas. Entendeu? Aspas, espaço D, espaço, aspas. Aí ele separa certinho. Esse aqui, né? Dia, mês, ano, CEP igual a DE espaço. Deixa eu ver o que apareceria aqui. Isso. 20 de outubro de 2022. Agora, se eu colocar a C de casa, né? Mais DE, aqui é D, mais mês, mais DE espaço aqui, mas eu acho que daria certo isso aqui também. Mas... Ah, tá, já achei o erro. Mais ano, aqui, ó. Tá errado aqui, ó. Ele coloca ano com aspas. Essa é a diferença. Por isso que nós não achamos. Exato. É. Aqui ele tá colocando eu com acredito aspas, que e daria... é uma variável, é sem aspas isso aqui, ó. Por isso que tá errado. Sim, eu acredito que daria erro também. Não, acho que se você montar sem aspas, vai. Quer ver? Será? Opa, teria que ir. É que eu não vi a aspas. Agora, digitando aqui que eu percebi a diferença. Quer ver, ó? Sem aspas ele vai dar, ó. Vou dar um play. Não, deu erro. É, ele dá erro. Porque é como se ele estivesse somando uma variável com uma string. É. E os números. Sem, E aqui ele colocou sem em eval. números inteiros, né? Isso. É verdade. Ele não deixa. Não deixa mesmo sem aspas. E aqui ele ainda colocou aspas, que eu não tinha visto. Sim. No dia e no mês ele coloca entre aspas, aí daria tudo errado aqui. Essa item D, ele retornaria dia, de, mês, de, ano. Sim, tudo escrito. Tudo escrito, é. É verdade. Por isso que é a B de bola. São detalhes, pessoal. Tem que ficar atento lá. A Larissa Sim. mandou joia aí. Acho que é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Acrescentar, sei lá? É só uma dúvida que eu fiquei, né? Que depois eu fiquei quebrando a cabeça, mas eu consegui chegar num denominador comum, que foi da questão do encadeamento de loops. Ah, tem uma questão dessa? Não vi. Depois você manda lá para nós, que eu não vi ela. Então, não era uma questão, mas foi citado em algum lugar, eu não lembro onde eu vi, mas foi citado dentro dos materiais. Ah, eu acho, né? Que você pode pôr um for, sei lá, variável aqui A, in, né? E aí você coloca aqui uma coisa, né? Aí aqui dentro você vai colocar instruções. E aqui dentro você pode colocar um outro for. É um dentro do outro. Dá para pôr. Dá para fazer isso no sistema. Sim, aí seria o encadeamento. Isso que seria um encadeamento. Que aí você pega, você pega, como que você usaria isso? Você pega um valor aqui, for A, pega um valor aqui do usuário, sei lá. Pede um valor. Ele põe aqui 10, sei lá. Eu quero que se repita 10 vezes alguma coisa. Ou eu quero que se repita 5 vezes. Aí eu vou pôr um outro for, esse valor que ele colocou, e vou ficar repetindo aqui dentro. Seria mais ou menos isso para você usar. Perfeito, eu acho que é isso mesmo. Isso é um encadeamento. Daria para fazer sim. Não vi questão dessa, mas dá para encadear. If dentro de if também dá para fazer. Já vi fazer. Até acabar com tudo.